O Enem também tem o seu edital e eu tenho que estudar esse edital e eu, que já estudei, vou apresentar para você esse edital. Na verdade, é chamado matriz de referência. Nessa matriz é definido o que vai ser avaliado, como você vai ser avaliado, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, o que um aluno como você, que sai do ensino médio, tem que ser capaz de apresentar. Eu relacionei algumas coisas aqui, olha, por exemplo, saber interpretar, modelar, resolver uma situação, problema, saber analisar, interpretar um gráfico, tirando dele as suas conclusões, saber lidar com números reais em todos os contextos, usar conhecimento de porcentagem, relações entre grandezas ao precisar tomar decisões na vida, reconhecer, relacionar e aplicar geometria em seu espaço. Por quê, pessoal? Porque a prova do Enem não é uma prova de cálculo somente, tão somente cálculo, não é uma prova técnica, não é uma prova muito puxada para o lado de conhecimentos teóricos. Não, a prova do Enem é uma prova contextualizada. O MEC quer avaliar a sua capacidade de lidar com matemática no seu dia a dia, a capacidade de você lidar com a matemática em situações do seu dia a dia, situações cotidianas, como, por exemplo, fazer uma compra, medir um espaço, calcular uma porcentagem, comprar com juros ou sem juros, analisar o gráfico, ler uma reportagem, saber interpretar os valores que estão nessa reportagem. Então, esse saber contextualizado, esse saber do seu dia a dia é o que o MEC quer avaliar. E isso em matemática são chamados de competências. Competência é a capacidade que você tem de mobilizar habilidades e conhecimentos para propor soluções para situações do seu dia a dia. E se você vai se preparar para o Enem, são 7 competências. São 7 competências e vou focar com vocês aqui nas 7 competências. Se você que precisa de uma estratégia bem definida para ir bem na prova de matemática do Enem, você tem que conhecer as competências. Você tem que conhecer os conteúdos. Hoje eu vou mostrar para você as competências e os 5 conteúdos mais importantes. Vá até o final do vídeo, acompanhe, tome nota. No final também tem um material para você em PDF. Tome nota de tudo que eu falar aqui. Vai ser importante para que você conheça as 7 competências do Enem e os 5 conteúdos mais importantes. Quais são as 7 competências? Números. Vai estudar para o Enem? Estude situações com números. Daqui a pouco eu descrevo cada uma delas. Geometrias, plana, geometria espacial, geometria analítica. Outra situação aqui, olha, unidades de medidas, competência 3. Competência 4, relação entre grandezas. Competência 5, álgebra. Competência 6, estatística, mais voltado para análise de dados. E competência 7, probabilidade e estatística. Medidas de tendência central e dispersão, tudo ligado, tudo relacionado entre estatística e probabilidade. Essas são as 7 competências. Isso define, delimita um pouco a prova. Não cai aquela matemática mais pesada, mais técnica. É uma matemática contextualizada. Por exemplo, olha, na competência 1, que é a competência dos números, o que você tem que estudar em números? Basicamente, esses 4 itens aqui. Os conjuntos numéricos, reais, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, saber fazer operações entre eles e resolver problemas envolvendo esses conjuntos numéricos, teoria dos conjuntos, que relacionam o conjunto A com o conjunto B, pertence, não pertence, união, intersecção de conjuntos, sequências numéricas, sequências simples, também as sequências com razão, no caso da PA e da PG, e também análise combinatória. Eu pretendo aqui no meu canal apresentar tudo isso aqui para você, com aulas, com exercícios, com simulados, com playlists completas. Por isso é importante você se inscrever aqui no meu canal. Vamos falar agora o seguinte, olha, dessa competência aqui, quais são os 2 assuntos mais importantes? São conjuntos numéricos e análise combinatória. Sim, pessoal, cai muita análise combinatória no Enem. Tem que estudar. Olha aqui agora, que competência é essa? É a competência 2, a competência das geometrias. 25% da prova, 1/4 da prova é geometria. Tanto a geometria plana,
quanto à geometria espacial, quanto à geometria analítica. Na geometria plana, áreas e perímetros de figuras planas. Também triângulos e quadriláteros. O Enem adora triângulos. Relações métricas e trigonométricas num triângulo retângulo. É lógico que cai outros assuntos, mas esses aqui são mais importantes. E quando você se prepara para esses assuntos, você acaba também, é lógico, estudando os outros assuntos. Faça resumo, mapas mentais, faça exercícios, isso vai ser importante. Na geometria espacial, volume de sólidos geométricos e relação entre volumes sobrepostos. Na geometria analítica, a equação da reta é a distância entre dois pontos, tá? É lógico que na geometria analítica pode cair circunferência, elipse, hipérbole, parábola, mas normalmente é esse aqui. E desses conteúdos, professor, quais são os mais importantes? Conte para nós os segredos. Os mais importantes são relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Seno, cosseno, tangente, ciclo trigonométrico, teorema de Pitágoras, tudo isso é muito importante. Na geometria espacial, volumes dos sólidos geométricos, seja do prisma, seja da pirâmide, do cilindro, da esfera, é importante você ter essas figuras bem analisadas. E que competência é essa? É a competência 3, é a competência das unidades de medidas. Você deve estudar e se preparar. Pode ser que não caia uma questão específica, mas caia em outras questões. Pode ser que caia na prova de física, pode ser que caia na prova de química, pode ser que caia na prova de geografia ou até mesmo de história. As medidas usuais, metro, metro quadrado, metro cúbico, gramas e litros. As medidas casuais, milhas, hectares, polegadas, medidas de tempo, temperaturas e outros. Transformação de unidades, operação entre unidades, né? Lá em química, por exemplo, lá, divisão de moles, transformação de uma unidade para outra. Em física, você transforma metros por segundo em quilômetros por hora. Tudo isso é matemática, tudo isso é competência 3, tá? Tudo está interligado, um conteúdo está ligado no outro. Cálculos de distâncias, perímetros e outros, mas sempre fazendo as transformações de unidades. Vai estudar para o Enem? Não esqueça da competência 4. Que competência é essa? É a relação entre grandezas, que nada mais, nada menos é do que razão e proporção. Cai razão simples, quociente entre grandezas, razões especiais, escala, velocidade média e densidade. Lembrando que escala pode cair tanto em matemática quanto em geografia, no estudo de mapas, por exemplo. Velocidade média é um assunto de matemática, mas que pode cair também em física. Densidade, que é massa sobre volume, é um tipo de razão especial que pode cair em química, além de outros tipos de razão. Proporção. Na proporção você estuda regra de 3 simples, regra de 3 composta. Estude também grandezas diretamente e inversamente proporcionais e divisão proporcional. Esse é o vídeo mais importante da sua vida. Vamos agora para a competência 5. O que é isso? O que é isso? Isso é álgebra. Isso é álgebra. Equações. Só que equações, pessoal, quando cai no Enem, cai modelagem matemática. Professor, o que é modelagem matemática? É quando você interpreta uma situação, transcreve para a linguagem simbólica matemática e depois resolve. São situações que podem ser do seu dia a dia, o crescimento de uma planta, por exemplo, a venda de um produto e diversas situações, né? Lançar uma bola, lançar um projétil, um mergulho, por exemplo, diversas outras coisas, até aplicadas à geometria. Bom, olha aqui agora, funções e gráficos de funções. Pode cair função afim, função quadrática, função logarítmica e exponencial. Mas, pessoal, o mais importante está aqui, ó, equações de primeiro e segundo grau, né, o delta, o Bhaskara, né, e tudo, e função afim e função quadrática. A função afim é a reta e a quadrática é a parábola, né, plano cartesiano. Tudo isso é muito importante, ok? Bom, competência 6 é estatística. Pegou a prova, comece por estatística. Não faça a prova na ordem que ela aparece. Vou repetir, não faça a prova na ordem que ela aparece. Está aqui, olha, não faça na ordem que aparece. Por quê, professor? Porque você pode e deve procurar as questões mais fáceis. E gráficos e tabelas são questões
mais fáceis. E pelo Enem, pelo critério de correção da prova, chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item, esse critério valoriza com mais pontos as questões mais fáceis. E as questões mais fáceis, eu acredito, pela minha experiência, que são os gráficos e tabelas, porque você vai interpretar informações e dados, vai realizar cálculos. Os cálculos são simples, normalmente envolvem razões e porcentagem, como esse exemplo aqui. Também fazer previsão, interpolação e extrapolação de dados e tomar decisões com base em dados. Você vai escolher lá entre as opções uma que tem a ver com aquele dado, com aquele gráfico que foi apresentado para você. Certinho? E para encerrar aqui as nossas 7 competências, a próxima competência é a competência 7 de probabilidade e estatística, tá bom? Olha aqui, pessoal. Você deve estudar, ficar atento no conceito de probabilidade e nas propriedades de probabilidade. Mas as questões que caem muito também estão relacionadas com teoria dos conjuntos, gráficos e tabela. E em estatística, nessa competência 7, fica atento à média simples, e se cair média simples, corra e faça, que é muito fácil, e média ponderada, moda e mediana. Sobretudo a mediana tem caído bastante também, tá? E as medidas de dispersão caem menos, mas também são importantes, tá ok? Bom, agora eu tenho o primeiro brinde para você. Qual que é o brinde? O brinde é os 5 assuntos que mais caem. Os 5 assuntos que mais caem. O top 5 dos assuntos mais importantes para o Enem. Você estudou tudo, você revisou, mas quer garantir uma boa nota. Estude as questões que mais caem, os assuntos mais importantes. Vai preparado, vai consciente daquilo que você vai fazer. E aí, meu amigo, minha amiga, tá aqui para você, presente do canal O Segredo da Matemática, top 5 de matemática do Enem. Números racionais, decimais e frações. Por quê? Deixa eu explicar. Se a questão é de razão, razão é fração. Se a questão é de porcentagem, porcentagem é fração. Se a questão é de média, média é fração. Se a questão é de geometria, também pode cair números decimais e números fracionários. Se a questão é de álgebra, vai cair números decimais e fracionários. Ou seja, pessoal, números racionais, estude muito, tá? Aqui no meu canal aí eu tenho dicas, eu tenho macetes, eu vou colocar no link aí da descrição aí, vou colocar um link na descrição do vídeo para você estudar e fazer cálculos rápidos com números decimais, tá bom? Porcentagem também cai bastante, tá? Entre os 5 assuntos que mais caem. Geometria, 25% da prova, ou seja, entre 8 e 10 questões das 45, às vezes até 12 questões de geometria, combinado? Razão e proporção. E estatística, médias, gráficos e tabelas. E eu sugiro começar a prova sempre por esse assunto aqui, tá? Eu considero o assunto mais importante para você fazer, ok? Então, pessoal, essa é a dica do professor Emerson Oliveira. Eu sou professor há 20 anos, eu estudo o Enem desde 1999, quando teve a sua primeira edição. Eu tenho aí 3 livros já lançados de matemática no Enem. No link aí tem descrição desses livros. Eu também produzo materiais diversos, muitos deles gratuitos. Vou colocar na descrição aí. Então, acompanhe meu canal e vou buscar o máximo para dar para você uma boa preparação para que você seja aprovado no curso seu com uma boa nota em matemática no Enem, tá bom? Vem comigo, hashtag eu não erro, vamos junto, é isso aí, uhul!